Boa noite. O ano 1984. Na TV, passava um filme com Clint Eastwood chamado Doido para Brigar, Louco para Amar. O primeiro de dois filmes que ele interpreta um lutador de rua. Por causa da queda de energia, só vi o final do filme anos depois. Meu pai, já aposentado, armava uma cama no chão da sala. Era a deixa para que eu deitasse ao seu lado para assistir os filmes. Sua presença era rara. No dia a dia, quando ele chegava à noite, já estávamos dormindo. Lembrei dessa época porque depois de muitos anos achei na internet aquele filme que nunca tinha visto o final. Meu pai sempre gostava de contar as aventuras que viveu na juventude, e por causa da interrupção da energia, naquela noite, ele acendeu uma vela e passou a contar uma de suas histórias. Saía sempre para trabalhar nas madrugadas. Em uma determinada noite, enquanto caminhava para tomar a condução, nossa família morava a quase 20 minutos do ponto. Ele sempre andava só. Afinal, saía sempre às 3:30 da manhã. Depois de tomar café, saiu. À rua havia um cachorro chamado de Negrito. Sempre latia quando o via passar. Mas naquela noite, curiosamente, o cão não estava no lugar de sempre. Meu pai estranhou, mas como o cachorro era bravo, achou que poderia ter sido prendido dentro de casa por seu dono para que não causasse acidentes entre os passantes. Eu estava pensando nisso quando vi ao longe uma sombra no meio do caminho. Como nunca havia ninguém a essas horas, parou de imediato. Olhou para o relógio, 3:40. Esperou para ver o que ia acontecer. De repente, aquilo soltou um grito horrível e disparou em sua direção. Meu pai saiu correndo, olhando para todos os lados, e lembrou que Cesário, um caminhoneiro amigo dele, sempre deixava seu caminhão em frente à ladeira que morava, e a porta da caçamba estava sempre aberta por causa de um defeito. E sem pensar, subiu na boleia, bateu a porta e, se jogando no chão do caminhão, segurou a maçaneta da porta com força. Se aquilo tentasse abrir, ele estaria segurando pelo lado de dentro. A sombra se aproximou então da caçamba. Meu pai conseguia ouvir a sua respiração. Seus passos ficaram mais lentos e ele viu a coisa passar ao lado do carro. Imóvel, sentiu como se algo subisse na boleia. Estava de olhos fechados, e quando conseguiu abrir os olhos e olhar para a janela, viu uma figura o olhando. Tinha muitos dentes e mal conseguia fechar a boca. Os olhos amarelados pareciam bolas de fogo. Tinha as orelhas caídas e fedia. A coisa então tentou abrir o vidro. Suas mãos enormes tinham unhas que pareciam garras. Mas uma coisa inesperada aconteceu naquele momento. Um galo cantou lá no quintal de seu Milton, assustando a coisa, que saiu dando um grito pavoroso. Isto fez com que o vira-lata de Dona Zezé acordasse. Ele ficou latindo de lá para cá, e aquilo olhou para ele com ódio, mas saiu correndo quando uma lâmpada acendeu na casa de Pelé, marido de Dona Zezé. Ao abrir a porta, ele viu meu pai sair correndo de dentro do caminhão e correr de volta para casa. Chegou quase sem fôlego. Minha mãe estranhou, e depois de saber o que houve, rezou por ele. Meu pai falava que por causa disso passou a sair mais tarde, quando já tinha grande movimento de gente na rua. Ele nunca contou se viu aquilo de novo ou se ouviu relatos vizinhos, mas nunca mais saiu às 3 horas da manhã para trabalhar. Esse foi o relato de quando meu pai avistou uma coisa estranha. Até hoje, ele diz que pode ter sido um lobisomem. Boa noite.